Para quem ligou agora, nós estamos aqui com o Dr. Jorge Bulcão tratando sobre um assunto muito importante, assédio moral nas nossas relações de trabalho. Dr. Bulcão, a gente estava conversando aqui sobre as consequências do assédio na saúde do trabalhador. Você pode exemplificar algumas? Sim. A primeira consequência é o desestímulo que o trabalhador passa a apresentar para uma atividade que, em regra, é a atividade que traz o pão de cada dia para o trabalhador. Em várias situações se tem a existência da mulher que apenas que trabalha e sustenta a família, e em situações também que só o homem trabalha ou ambos trabalham e sustentam a família com uma organização financeira. Na medida em que esse trabalhador, principalmente do serviço público, ele se desmotiva a comparecer ao seu ambiente de trabalho, isso pode ter consequências severas para ele. A primeira consequência, por exemplo, é a situação dele passar a faltar reiteradamente, porque ele não quer se submeter àquela situação. Porque as situações de assédio são situações graves e humilhantes. Não é qualquer piadinha que se faz do superior hierárquico ao vitimizado. É uma situação severa, repetitiva. E aí, essas consequências começam a trazer transtornos psicológicos. A pessoa passa a ter medo de trabalhar. Passa a ter medo de trabalhar. E existem casos na literatura psiquiátrica em que a pessoa pede demissão. Que por mais que avance no tratamento psiquiátrico, né, aquela pessoa se sentiu tão fragilizada que ela chega a pedir demissão do trabalho. Então isso é uma situação grave, por vários aspectos. Não só pelo aspecto psicológico, mas o próprio Estado que investiu no trabalhador, que formou aquele trabalhador, né, e de repente a qualidade daquele trabalhador, daquele servidor, ela é posta em xeque e ele se desestimula de uma situação tão grave que ele abandona o trabalho. É um transtorno temporário que, se não for cuidado, acaba tendo danos permanentes. É isso que a gente tem que estar muito atento. Às vezes a gente passa por uma situação e aquilo vai se tornando tão triste, a gente vai ficando tão desanimado de trabalhar, né? E aí as pessoas às vezes acham, né, Bulcão, que a pessoa é malandra. Né? Confunde um pouco também, né? A pessoa, tá de malandragem, não gosta de trabalhar. Não, gente, é um assunto muito sério. E quando a pessoa sofre esse tipo de pressão, ela realmente fica doente. Nós temos acompanhado alguns casos na saúde do trabalhador aqui em Petrópolis, em que as pessoas se sentiram pressionadas durante anos a fio, nunca tiveram coragem de falar, e isso vai destruindo a pessoa por dentro, né, Bulcão? Sim, sim. Como a gente abordou no bloco anterior, o assédio moral na vítima é uma situação de ataque em que a vítima recebe isso de forma silenciosa, porque o assediador ele está ali, ele está esbravejando, até por uma situação de trabalho em que o empregador entenda que o servidor ou o empregado tenha praticado algum erro, ele desabafa. Ele desabafa de forma enérgica, desproporcional, mas ele desabafa. A vítima não. A vítima, ela, até por uma questão de penalidade, por ser o superior hierárquico, ela guarda aquilo de forma silenciosa. Então, essa situação é uma situação que passa a se agravar em lapso temporal considerável, de forma muito silenciosa a quem recebe essa agressão. E aí você tem casos de desvios psicológicos, né, psiquiátricos, e casos mais severos, como eu falei, casos de tentativa de suicídio, abandono de emprego, dentre outros. O assédio ele pode se caracterizar, gente, por várias formas, como o Dr. Jorge Bulcão tinha colocado no primeiro bloco. E às vezes, Bulcão, também pode ser até para a pessoa exigindo um trabalho a mais do que a pessoa consegue fazer, né, que não seja da própria função dela. Isso também caracteriza assédio, né? Caracteriza. As próprias relações de trabalho hoje, né? Por exemplo, eu faço uma comparação aqui, daqui a pouco, com o sistema de metas, não só no setor privado como no setor público, vai colocar os trabalhadores numa situação de cheque, já está colocando os trabalhadores numa situação de cheque tão perigosa, né, que a própria atividade, né,
pública e privada, é um risco iminente. Então, os trabalhadores acabam, por conta das metas, das chefias, exigirem de forma exacerbada um determinado tipo de objetivo, quer seja de produção, quer seja de meta, eles tentam confundir o exercício regular de uma atividade profissional com assédio moral. O exercício regular de uma atividade é a exigência do cumprimento das exigências daquela tua função. O que extrapolar não pode ser exercício regular. Por exemplo, o Estado hoje, de uma forma sucateada, né, e a falta de políticas públicas, quer seja na educação, como em outros setores da administração, o trabalhador já é posto numa situação de desproporção em relação ao trabalho. Por exemplo, eu, além de trabalhar numa entidade sindical que presta serviço a servidores da educação, trabalho numa entidade de servidores públicos de hospitais, né, de uma universidade. Então, existe uma situação, por exemplo, posta lá de perda da insalubridade. Então, um trabalhador que trabalha no hospital, ele tem que receber insalubridade, sim, que é uma indenização. Um direito é um direito que ele tem, porque está se expondo. Então, ele vai ter menos dias de vida em tese, então ele tem uma indenização antecipada. E aí o Estado começa a tirar. Existe até uma frase de um escritor que diz o seguinte, que o trabalhador, em relação à insalubridade, ele quer ganhar mais insalubridade. Olha que grau chega da precarização das atividades públicas. Tem que vender a sua saúde. Exatamente, tem que vender a saúde. Ele antecipa a morte para garantir a vida. Para poder trabalhar. Exatamente, entendeu? Emprego. Isso é muito complicado, né, gente? E a gente vê também, aqui em Petrópolis, acontece muito, Bucão, das pessoas serem exigidas em certas funções e não ter material para trabalhar. Então, a gente tem assistido muito o pessoal da limpeza. A escola tem que estar brilhando, a escola tem que estar limpa, tem que estar ótima, mas não dão material para as pessoas trabalharem. Quer dizer, aí se não está legal, a culpa é do servidor. A culpa é daquela pessoa que não está fazendo bem o seu trabalho. Só não tem material para trabalhar. E aí, como é que fica? Então, é uma situação típica também de assédio moral. Por exemplo, o pessoal da limpeza, né? Então, em regra, o pessoal da limpeza é muito discriminado. Esse pessoal, eles acabam sofrendo um tipo de discriminação por si só, por trabalhar no setor de limpeza, né? Então, o superior hierárquico deles, em regra, se for da empresa terceirizada ou se não for de empresa terceirizada, já cobra de forma asseverada. Porque no serviço público a limpeza não é qualquer coisa, não é uma limpeza de um escritório comum. Sim, né? É uma escola, situação em que você... 500, crianças, adolescentes. Ambiente, né? A falta de material e o excesso em relação à prática de determinadas atividades, a exigência de determinados procedimentos, também pode se caracterizar dano moral. Você tem que dirigir ao seu colega de trabalho, quer seja da limpeza, da diretoria, com urbanidade, com civilidade. Qualquer excesso nesse sentido não só pode ser objeto de apuração administrativa, como apuração judicial. Sim. Então, essa questão da urbanidade, gente, às vezes a gente acaba nem entendendo o que é isso nas nossas relações e as pessoas ficam pensando, o que é isso? É você tratar com harmonia, você tratar bem, tratar como você quer ser tratado, né? Claro. Acho que é o princípio básico da urbanidade, certeza. é esse. Eu devo tratar o meu colega de trabalho como eu gostaria que ele me tratasse. Nem para lá, nem para cá, nem mais, nem menos. Um ambiente de trabalho em que você tenha prazer de trabalhar, que você possa desenvolver a sua função. E a gente lembra sempre que qualquer pessoa que esteja se sentindo assediada no seu local de trabalho tem que procurar o sindicato. O sindicato serve para isso, para estar ajudando você a estar resguardando os seus direitos. Vamos pensar muito nisso, gente. Não passe por essa situação sozinho, né? A gente tem um sindicato, o CEP representa os profissionais da educação para estar ajudando nisso. Nós não estamos sós. Lembrando então, o nosso telefone é o 2231-5264. No último bloco a gente vai estar atendendo as perguntas feitas por telefone e nós vamos agora para um breve intervalo.